capítulo 11 do Evangelho de João. Eu queria que os irmãos, quando lessem esses versículos, ficassem só com os que eu vou ler, porque a vontade é continuar na leitura, né? Mas eu peço a você para deixar para fazer depois do almoço, em casa. Vamos ouvir o que eu tenho para dizer aos irmãos sobre este assunto nesta manhã. Capítulo 11, verso 25 a 29, está numa leitura sobre um assunto, não é? Mas eu estou querendo esta afirmação de Jesus. Capítulo 11, verso 25. Uma afirmação do Senhor como outras que eu vou mostrar. Aqui estamos falando de uma narrativa de um assunto. 11, 25. Todos encontraram? Muito agradecido pela sua oferta, que aqueles que vieram aqui nessa manhã. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu vou ler novamente. Estou querendo gravar bem isto. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crê isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe, em particular, o Mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, até este ponto. Eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Quem crê em mim, ainda que morra. Irmãos, isso é muito bonito, mas é mais sério do que bonito. E é sobre isso que nós vamos falar. Nosso Deus e Pai, permita-me agora, Senhor, falar para o teu rebanho e para aqueles que estão em casa, que ao final deste nosso encontro aqui, Senhor, possa esta palavra ter chegado de acordo com a necessidade de cada pessoa que vai ouvir nesta manhã, tanto os presentes como aqueles que estão longe, ausentes. Que esta palavra nos ajude a sentar à mesa do Senhor, fazendo uma reflexão mais profunda da importância desta mesa colocada nesta manhã. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Obrigado. O poder da ressurreição. Este texto, irmãos, de João, que fala sobre Lázaro e também da sua ressurreição, é de uma revelação de grande importância para todos nós, que já cremos no Senhor, como é também uma advertência pesada, muito grande, para todos aqueles que estão vivendo longe de Deus, perdidos nos seus pecados. E eu diria que esta palavra para nós, ela é mais confortável, porque nós já temos crido, nós conhecemos a Bíblia, nós sabemos
que a nossa vida está nele, e mesmo que a gente morra antes, não ficaremos no túmulo, o Senhor vai nos ressuscitar. Então nós já sabemos. Isso para nós é também uma garantia. Mas a minha preocupação ao falar sobre isso, Senhor, é sobre aquelas pessoas que ainda resistem crer no Evangelho. Pessoas que estão vivendo lá fora, embriagadas não com bebidas, embriagadas no seu mundo, esse mundo perdido, esse mundo agitado. E eu não estou dizendo que estão cometendo pecado, porque não precisa cometer pecado nenhum, porque já é um pecador. Este é o efeito do nascer. Quem nasce, nasce pecador. E se morrer pecador, ela vai para morte eterna. A ressurreição dela será para o inferno e não a ressurreição para a vida. Porque a ressurreição vai marcar o destino para onde vai. Então é importante que a pessoa creia no Evangelho. A pessoa precisa entender isso, que a sua vida ela está em grande perigo, porque se ela morrer sem aceitar Cristo como Senhor e Salvador, e este aceitar não é só dizer que eu também creio, não é esse crer, eu estou falando de um rompimento com todo o passado, é uma renúncia que tem que fazer de si mesmo e se render ao Senhor e aceitando como seu único e suficiente Salvador. Então é para isso que eu estou mais focado nesta manhã, mas também para nós que estamos aqui, irmãos. Portanto, esta passagem, o tema central aqui não é Lázaro, apesar de ser o que estava morto. O problema aqui não é o Lázaro, ele não é a pessoa central do texto, embora esteja escrito. A pessoa central é Jesus, porque é Ele que vai fazer a diferença neste velório, é Ele que vai fazer a diferença nesta família, que estava lá em aflição, vendo seu irmão, já no túmulo, passando por este momento pesado da morte. Então, preste bem atenção nesta manhã o que eu estou tentando dizer. Este texto não foi Lázaro, a pessoa central, mas o que nós vamos observar é algo diferente, o qual eu gostaria de compartilhar com todo o meu carinho aos irmãos. Este poder, o que Jesus está fazendo aqui, é Ele se manifestar para aquele público que estava ali, quem Ele era. Este é o assunto, este é o peso. Ele tinha em si mesmo para fazer chegar até nós, que cremos nele. Este bicho é para chegar até nós, o poder da ressurreição. Portanto, no caso de Lázaro, foi uma manifestação do poder de Jesus. Não só o Lázaro sair, mas ele. E eu digo a todos, você está crendo na pessoa certa. Você não está enganado. A Bíblia diz que quem crê no Senhor não será enganado ou confundido com este mundo. Nós estamos fazendo realmente correto. Então, esta declaração de Jesus, para mim, ela foi de uma riqueza tão grande. Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, duas coisas importantes. E ele diz, ainda que venha morrer, eu vou ressuscitar. Eu não vou deixar esta pessoa que creu em mim morrer eternamente. Eu vou trazer para mim esta pessoa. Vamos ver mais algumas declarações do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos,
Se você tem a Bíblia, vamos ler vários textos. Capítulo 9. Uma outra declaração do Senhor. Muito interessante. Estamos falando aqui de um homem que detestava a igreja. Um homem que pegava os crentes, batia, prendia, maltratava. Eu estou falando deste homem, que está cheio de epístolas lá bonitas para a igreja, né? Mas ele está falando aqui, veja, agora Jesus declarando após a sua ressurreição. Aqui Jesus falou quem ele era antes de morrer. Eu sou a ressurreição e a vida. Agora ele está falando depois de ressuscitado. Capítulo 9, diz assim: Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, ou seja, crentes, homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele a estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está fazendo isso, Paulo? Qual é a razão? Versículo 5, ele respondeu: quem és tu, Senhor? E a resposta não podia ser outra: eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus se declarou para Paulo, que perseguia a igreja: eu sou. Você não está perseguindo os crentes, você está perseguindo a mim, porque a igreja é minha, este povo é meu. Há pessoas que abrem a boca para criticar a igreja e criticar pastor. Você não sabe o mal que você faz a você mesmo. O melhor era ficar calado do que tocar em pessoas em que você não conhece. Há pessoas que não sabem nada sobre a igreja, mas tem que criticar a igreja, e alguns dizem que tem até que fechar essas igrejas. E outros dizem até que tem que matar esses pastores. E essas pessoas, eu digo, vocês estão a serviço do maligno. Vocês são um Paulo disfarçado, que está tentando tocar naquilo que é de Deus. Então, ouça esta manhã, Santa Igreja de Deus, não toque em igreja de ninguém. Não importa qual a igreja, nem qual o pastor. Não toque, porque ao tocar na igreja, ao tocar nos crentes, você está tocando em Jesus. E Ele não vai deixar isso muito barato com a sua vida. É preciso que a gente entenda isso. E por que eu falo isso? Porque há pessoas que, infelizmente, até sem muita informação, elas falam mal. Mesmo que haja motivo, não fale. Porque Paulo era aquele, está aqui na palavra, ele saía para perseguir, levar preso para Jerusalém, e ele tinha prazer em fazer isso. Tinha sinceridade com ele? Claro. Ele era sincero. A sua religião, ele era honesto, mas era enganado, porque ele não conhecia a Jesus. Quem crê no Senhor é liberto, não é isso? Quem crê no Jesus é liberto, ele é transformado, ele muda a vida completamente. E Paulo é um exemplo de um homem que foi transformado. Por quê? Porque ele teve um encontro com Jesus. E naquele momento ele diz: quem é, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus. Eu sou aquele que você está perseguindo. E ele diz: dura coisa você está fazendo, rapaz. Qual foi o resultado? 3 dias cego. Agora você vai depender de mim.
Você vai para tal lugar, fica lá, alguém vai chegar lá. Agora, Paulo saiu do controle da religião e entrou para o controle de Jesus. É Ele que está no controle agora. E foi tão lindo isso, irmãos. Tão lindo este encontro que ele teve com ele ali. Apocalipse, também temos lá uma palavra. Eu queria saber por causa de que todo pregador tem que gritar. Se você souber disso, me fala depois. Pastor, não é capaz de falar baixinho, mas sim, né? Minha mulher dizia, rapaz, tu grita pra caramba. Minha filha, eu grito não, eu falo alto. Gritar é quem está sendo perseguido. Eu não estou sendo perseguido. Impossível você falar desses assuntos e você ficar aquela pessoa sem força. Capítulo 1. Coisa linda está aqui, irmão, como diz o nosso santinho. Coisa linda. É, irmão? Coisa linda. Verso 17 e 18. Diz a palavra do Senhor. Uma visão de Jesus glorificado. Agora nós temos aqui o nosso João, esse mesmo João. Ele está na ilha de Pátimo, preso. Naquele tempo já tinha preso. Como é que se chama aquele que fica sem, nunca pode soltar? Prisão perpétua. Naquele tempo, se você fosse velho, escapava. Porque ele não matava, deixava na prisão perpétua. Então Paulo era aquele que estava na prisão perpétua. E ele tinha falado tanto de Jesus, né? Ele tinha falado tanto de Jesus e agora ele está lá naquela ilha isolado, sozinho. Aí aparece o Senhor, eu vou conversar com o meu servo um bocadinho ali. Verso 17. Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e sou o último. E ele disse, aquele que vive, eu estive morto. Mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho o quê? A chave da morte. Ele disse, Paulo, ou João, aliás, João, eu quero te dizer nesse momento em que você está preso, que você está aqui isolado, longe da família, longe dos amigos, longe dos parentes, você está nesse confinamento, eu quero dizer a você, eu estou contigo. Lembre-se que eu estou ao teu lado. Lembre-se que eu não vou te abandonar. Como disse Jesus, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação. Então João foi confortado com esta palavra. Quando o Senhor começou a chegar no capítulo 1, verso 1, 2, 3, ele fala sobre isso. Então ele estava lá para receber a revelação do que iria acontecer no futuro. Que coisa fantástica, né, irmãos? Jesus então chegou para ele para dizer, portanto, esses atos de Jesus se revela para a minha compreensão. É uma coisa extraordinária, porque é o sinal vivo de como todos nós estamos no caminho certo, seguindo a voz do Filho de Deus, através do Evangelho. Nós seguimos a Jesus aqui, ó, através da palavra. É aqui que nós seguimos ao Senhor, ó. É através do Evangelho. E é este Evangelho que está nos guiando. E quando eu estava meditando nesta palavra, veio uma canção aos meus ouvidos. Escuta a voz do bom pastor, segue-me, vem, segue-me. Eu sou o Salvador, eu te amo muito, ó pecador. Oh, deixa todo teu temor, segue-me, vem, segue-me. É uma pena não gravar um CD, né? Isto veio.
Porque quando você está com a sua vida impregnada no bom sentido de Deus, não há espaço dentro de você para coisas ruins. Essas coisas vêm dentro da minha mente, no meu coração. Por quê? Porque eu convivo com isto 24 horas por dia. Essas coisas fazem parte da minha jornada. Eu estou nessa jornada. Hoje eu vinha para cá dirigindo de madrugada, 4h40 mais ou menos, de madrugada, sozinho. Dirigindo e pensando, para onde eu vou? Eu vou para a casa do Pai. E eu já estava vendo a igreja cheia. A minha cabeça estava vendo já todo mundo aqui. Eu conheço mais ou menos assim, eu faço uma mentalidade, quem está nos primeiros bancos aqui. Eu olho assim, Carlos com seu irmão, com a turma ali. Fica na minha mente. Manuel e Soninho. Esse casal que veio lá de Nilópolis, está vestido de branco ali. A minha mente começa a passear. Por quê? Porque eu vivo isto. É a minha vida. Então, quanto mais você tiver envolvimento com as coisas de Deus, mais fácil é para Deus te abençoar. Há pessoas querendo que Deus abençoe, mas ele anda longe, distante. Essa fila aqui. Aquele segundo banco senta a Arlete e o marido. Na outra ele senta a minha irmã. Eu estou sempre aqui olhando. Lá no paredão fica Roberto, Márcio. Paredão no bom sentido. Eu fico olhando. Né? Pastor Luiz, ele está sempre aqui escrevendo. Minha cabeça, tem hora que eu esqueço onde eu passei quando eu vim para cá. É um perigo, né? Dirigindo sem saber onde eu estava. Mas, como eu estou nas mãos dele, Evangelho de João, capítulo 6. Hoje eu estou dando uma canseirazinha a você para ler. Capítulo 6. O Senhor foi criticado porque ele disse que era o pão da vida. Ele foi criticado porque ele diz, eu sou o pão da vida. Como é que pode esse camarada dizer que ele é pão? Eu estou lendo o texto pelo meio, mas é só para você entender os versículos que eu quero. 39. 6:39. Você pode ler comigo? Vamos juntos. Vamos lá junto. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crê, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei. Então nós chegamos a uma pequena conclusão de que Deus não quer que ninguém perca a salvação. A vontade do Senhor é salvar. Ele não quer, não tem prazer, como diz a palavra, não tem nenhum prazer em ver uma pessoa morrer. Portanto, João era muito íntimo do Senhor, daí o Senhor, ouça bem, vou tocar num assunto legal aqui. Sempre ele estava revelando para João. E eu quero dizer, meus irmãos, permita-me dizer a todos que neste manhã estão aqui, eu creio que o Senhor quer nos revelar tantas coisas espirituais. Ele não vai te revelar com quem você vai casar. Ele não vai revelar qual é o seu emprego.
Ele não quer revelar se você vai ter casa na praia ou ter não sei o quê. Isso Ele não quer, porque Ele revela as coisas espirituais. Ele revela as coisas do Espírito. Mas eu quero infelizmente dizer que Ele encontra muitas barreiras, porque nós, infelizmente, eu me incluí, estamos vivendo muito este mundo no nosso dia a dia. Nós somos mais envolvidos com este mundo do que com as coisas de Deus. Vamos assumir isso, irmãos. Irmãos, vamos assumir. Sabemos mais da guerra do que sabemos da Bíblia. Sabemos mais do Fluminense ser campeão do que outra coisa. Sabemos mais sobre qualquer coisa. Não, tem pessoas que vivem fanaticamente em cima de negócio de política. Irmão, e todo político vai morrer um dia também. Isso vai passar. Eu lembro de Getúlio Vargas, fazendo o seu discurso. Ele era pequeno, meio barrigudinho, e ele abria o seu discurso assim: trabalhadores do Brasil. Ele era gaúcho. Você nem era nascido. E ele me atrapalhou. Se há alguma coisa que eu vou culpar Getúlio Vargas, é capaz de eu não encontrar lá porque ele não foi salvo. É uma pena, porque se eu encontrar, sei lá, eu falo: Getúlio, deixa eu te falar um negócio. Eu estava no quartel. E ele morreu no dia do soldado. E eu estava me preparando. Espero que a minha mulher não esteja ouvindo. Eu estava me preparando para ter um encontro com uma menina que eu estava doido para conversar com ela. E na hora que a gente estava liberado para ir embora, Getúlio suicida. Quartel de prontidão, ninguém podia sair. Deu ruim. Está lembrado? Ele cortou meu barato. Então eu venho de longe. Tudo vai passar. O que não vai passar, passará o céu e a terra. Porém, as minhas palavras não passarão, porque elas são espírito e vida. Glória a Deus. Elas são espírito e vida. Então quem está ancorado na palavra, quem está seguro no Evangelho, você está garantido. Ainda que morra, viverá, diz o Senhor. Que coisa fantástica, irmãos. O que vemos então é que o Senhor se revelou, muitas vezes através de muitas maneiras, mas sempre profeticamente, pois Ele falava mais da eternidade. O Senhor nunca falou a não ser da eternidade. Por quê? Porque Ele veio de lá, Ele sabia tudo sobre a eternidade. E Paulo foi o que Deus revelara tantas coisas para ele. Por quê? Porque ele começou a seguir uma jornada gloriosa. Eu creio que o Senhor está só, com isto eu concluo, muitas coisas ainda para falar, mas me ouça, por favor. Eu creio que o Senhor Jesus está só esperando o Pai dizer: meu filho, vá lá buscar a nossa igreja. Glória a Deus! Vai lá buscar a nossa igreja e traga todos, venham todos para estar na minha presença por toda a eternidade.
Ele está só esperando, porque Ele mesmo disse que nem Ele sabia a hora. Mas a hora que o Senhor fala, vai lá, meu filho, num dia lindo, desejo eu encontrar a eterna glória que gozo e alegria, pois então eu senti, pois Jesus outra Ele virá. Por isso estou cantemos, Ele é o nosso Senhor. Oh Pai, oh Pai. Eu não vou ler com os irmãos e está proibido de ler aqui. Quando você chegar em casa, leia 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 em diante. Não agora, senão está cometendo pecado. Se você abrir, vai pecar, e eu não quero que você peque. Curvemos a nossa cabeça. Pastores, vamos nos orientar aos nossos irmãos para a ceia do Senhor.